Fala você que é santista, fala você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. O Santos bateu a equipe da UCV da Universidade Central da Venezuela por 4-2 no jogo de volta na Vila Belmiro e no placar agregado 8-3 havia vencido por 4-1 no jogo de ida lá na Venezuela, né, sem alguns jogadores que atuaram na partida de hoje, é o caso do Gabigol, do próprio Neymar, que foram relacionados, jogaram, né, o Gabigol começou como titular, o Neymar entrou no intervalo no decorrer da partida e o placar terminou em 4-2 com um gol no finalzinho, marcado pelo Rony. Né? Vou falar bastante desse jogo, projetar a sequência do Santos, que não é fácil, né? Somando as outras competições, tem pela frente o Remo pela Copa do Brasil nos seus próximos 2 jogos, no próximo sábado e na próxima terça-feira, jogos de ida e volta, o primeiro jogo na Vila Belmiro e o segundo jogo no Pará contra a equipe do Remo, e depois disso pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense no dia 9 de agosto. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo que é muito importante, ativa aquele sininho das notificações que é fundamental aqui para o nosso crescimento do canal Sempre Santos, sempre lembrando os nossos apoiadores: Baobá Serviços Automotivos, Bike da Vila, Mendes Car, GR Araújo e Infinitus Engenharia são os nossos apoiadores que tanto nos dão esse suporte aqui para o canal Sempre Santos. Falando do jogo de hoje, né, o Santos bateu a equipe da UCV, Universidade Central, por 4-2, com gols marcados pelo Rony, Miguelito, Gabigol e Gabriel Menino. Um jogo que, naturalmente, pelo placar da ida ter sido um 4-1, né, uma vantagem muito grande, que ainda assim, né, óbvio que a gente vai entrar nos pormenores e detalhes negativos desse Santos no confronto. Sim, mesmo ganhando por 8-3, tem muitos aspectos negativos. É que o time adversário, né, o time venezuelano, é muito limitado tecnicamente, né? Um time muito limitado e que conseguiu mesmo assim fazer 3 gols no confronto contra a equipe do Santos, 2 gols marcados na Vila Belmiro, essa derrota por 4-2, e um gol marcado lá na Venezuela. O gol da Venezuela não foi mérito próprio do time da Venezuela, porque é uma jogada onde o Santos ganhava por 4-0, tinha feito o 4º gol há poucos minutos, né? E o Moisés, que tinha entrado naquele jogo, acabou perdendo uma bola na entrada da área, dentro da área, né? E cedeu a oportunidade para a equipe venezuelana só finalizar e diminuir o placar, né? Se não, era para o Santos ter saído daquele jogo com 4-0, uma vantagem de 4 gols, que seria ainda até maior para esse jogo. Nesse jogo da Vila Belmiro, o Santos começa com 30 segundos, uma bola recuada. O Adonis Frias, que foi titular nessa partida contra a equipe venezuelana, que assim, beleza, é um jogo para dar chance para Adonis Frias, para dar chance para Gabriel Menino, dar chance para outros jogadores, Miguelito, né, o próprio Rony, que entrou e marcou seu gol, e o Adonis Frias, né, que é o citado do momento. Ele entregou simplesmente a bola no pé do adversário com 30 segundos de jogo e deu uma assistência para a equipe adversária, e o jogador da equipe adversária simplesmente deu uma cavadinha e o Brasão nada pôde fazer, né? Já estava saindo do gol. O jogador da Venezuela categoricamente fez um gol bonito e assim, estranho, né? Porque sai um pouco do que foi o contexto das 2 partidas, onde a equipe adversária do Santos não tinha qualidade para fazer isso, e o Adonis Frias proporcionou isso, né? Com que o jogador adversário finalizasse categoricamente para abrir o placar com 1-0. E aí já começa, né? Não com drama, né? Drama seria se o time adversário fizesse um 2-0 no primeiro tempo na Vila Belmiro. Aí o drama iria se instalar naturalmente. Mas o Santos conseguiu empatar depois, né? Vou pegar até aqui a minutagem do gol do empate do Miguelito, aos 39 do primeiro tempo, ou seja, do minuto 1 até o minuto 38 para 39, o Santos perdia por 1-0, tentando através de escanteios, de bola parada, de finalizações, de tentativas de cruzamentos e de passes, né, entre linhas, empatar o jogo, mas depois só que conseguiu levar para o intervalo 1-1, e aí no intervalo entra o Veríssimo, o Bom Tempo e o Neymar, nas vagas respectivamente de Adonis Frias, Arão e Miguelito, e com 11 minutos, né, o Gabigol faz 2-1, teve até um gol anulado logo em sequência do Gabigol, muito bem anulado, né, o Gabigol ficou impedido em alguns momentos, e aos 65 o Gabriel Menino praticamente sacramentou ali com 3-1, um jogo muito importante para ele, porque é um jogador que vem em ascensão. Importante falar sobre Gabriel Menino, né? Destacar um capítulo só por camisa 25 do Peixe, porque o primeiro semestre dele foi muito aquém do que a gente já viu, né? Eu digo a gente que acompanha o futebol lá atrás no Palmeiras, no Atlético Mineiro, tentando se reerguer na carreira. A seleção brasileira, ele chegou a ser convocado também como lateral direito, né? Ele começa
no Palmeiras, treinado pelo Luxemburgo. Depois o Abel Ferreira assume e ele é um dos pilares daquele time que é campeão da Libertadores em cima do próprio Santos 2020 e campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Naquele começo de trabalho do Abel Ferreira, quando ele tinha 3 meses, 5 meses de trabalho, e ali se instalou e até hoje está lá na equipe rival do Santos. Mas o Gabriel Menino meio que se perdeu na carreira, né? Depois está tentando se reerguer, passou pelo Atlético Mineiro, não conseguiu permanecer na equipe mineira, e o Santos fez um bom negócio, na minha opinião, né? Independentemente se o Gabriel fosse ter um bom desempenho aqui no Santos, mas no começo do ano é um dos poucos bons negócios que o Santos fez, né? O Vitor Hugo, ex-volante do Flamengo, né? Ex-volante de outras equipes, jogou no futebol turco, pertencia ao Flamengo, né? Tava no Santos, o Atlético Mineiro queria o jogador, o Santos conseguiu, por meio de um acordo ali, o Gabriel Menino, que estava saindo de empréstimo do Atlético Mineiro, empréstimo para o Santos, e o Vitor Hugo foi para o Atlético Mineiro, conseguiu fazer essa troca aí entre os atletas, né? Que para mim foi um bom negócio, porque o Vitor Hugo não vinha já jogando pelo Santos, e o Gabriel Menino, uma boa aposta, né? Jogador que a gente já sabia que podia fazer a lateral direita, segundo volante, meia pela direita, né? Jogando mais adiantado também. E nesse segundo semestre, a expectativa é de que tenha uma melhora, né? Já está melhorando, tem feito bons jogos, fez gols, né? Mais de um, fez gol no jogo da ida e no jogo da volta, como foi o caso do Rony também, gol no jogo da ida e gol no jogo da volta. E o que a gente tira é que o Santos tem muitas limitações e problemas ainda assim, né? Não é porque ganhou de 8-3 no agregado que tá mil maravilhas, que agora não tem mais crise, né? Continua da mesma forma. A questão é que, para mim, é ridículo o Santos, numa fase como essa, num adversário como esse, limitadíssimo, tomar 3 gols de um time pobre de criatividade como é essa equipe da OCV, né? Se bem que a fase de grupos que o Santos fez, assim, com exceção ao último jogo, que ganha por 3-0 da equipe do Cuenca, o Santos, nos seus primeiros 5 jogos da competição, não havia vencido nenhum adversário, né? Nem São Lourenço, nem Recoleta e nem o próprio Cuenca. E na última rodada conseguiu vencer e se classificou como o segundo colocado nesse playoff, né? E pegou a equipe da Venezuela. Agora o adversário acaba sendo a equipe do Macará na próxima fase, né? O Macará na fase seguinte da Conmebol Sul-Americana. Santos que naturalmente, pelo nível de alguns adversários, como foi o caso desse último, o Santos, o Grêmio, o Vasco da Gama, o Botafogo, enfim, outros times, São Paulo, podem sonhar, né, em chegar mais longe com a Sul-Americana, tendo adversários limitadíssimos, né, e sendo uma competição muito abaixo do que é a Libertadores, naturalmente, né, a segunda divisão de um campeonato continental, né, a Libertadores é a principal competição, que ainda assim tem times que você vê ali que de forma impressionante possuem limitações absurdas, né, na própria Libertadores, imagina na Sul-Americana, né? Então acaba que faz com que o torcedor possa acabar sonhando em chegar mais longe na Sul-Americana. Mas enfim, deixa aí sua opinião nos comentários. O jogo foi muito importante para o Rony, muito importante para Gabriel Menino, muito importante para o Cuca, querendo ou não, né? Nos números somados aí do trabalho dele, chega a ser o 23º jogo no comando do Santos nessa passagem, né? Vou até pegar aqui quantas vitórias ele acaba somando nessa sua 4ª passagem pelo Santos, né? A primeira foi em 2008, a segunda em 2018, terceira em 2020 e agora em 2026 é a 4ª passagem do técnico Alex Stival no comando do Santos. 23 partidas, estreia contra o Cruzeiro fora de casa, vitória contra o Remo, uma, Atlético Mineiro, segunda vitória, terceira vitória Bragantino, Coritiba, Copa do Brasil, 4 vitórias, a 5ª foi contra o Cuenca, que classificou o Santos para o playoff, inclusive, 6ª vitória contra o próprio Vitória da Bahia, 7ª vitória contra o CV, jogo da ida, e 8ª vitória, o jogo da volta contra a equipe da Universidade Central, ou seja, 23 jogos, 8 deles foram vencidos pelo Santos nessa 4ª passagem do Cuca no comando técnico do Peixe. O Neymar entrou, uma atuação que das poucas vezes que ele pegou na bola, colocou na cara do gol o Gabigol em 2 ou 3 oportunidades ali interessantes, tentou cavar um pênalti no final que não foi absolutamente nada, né? Foi mais uma das tentativas de cavadas de pênalti do Neymar, que ele mesmo deve ter percebido e deu risada mesmo, que não foi absolutamente nada, né? Tentou ali, mas não deu, né?
mas foi uma atuação que, para 45 minutos, pro pouco que ele acabou pegando na bola, produziu. Não acabou participando de gol, com assistência, nem marcando o seu gol, mas dá mais 45 minutos ali de minutagem para ele, que volta a jogar apenas... volta a jogar nesse sábado contra o Remo, né? E na outra terça contra o próprio Remo, o jogo da volta, e pelo Brasileirão aí só volta a jogar no dia 16, que é contra o Vasco, fora de casa, porque ele tá suspenso, né? Não pega o Atlético Paranaense dia 9. Então joga esses 2 jogos contra o Remo, 2 jogos importantíssimos, Copa do Brasil, e volta a jogar só depois, lá pro dia 16, contra o Vasco na Copa do Brasil. Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, que é muito importante, deixe seu like no vídeo, que é fundamental, e fale aí sobre a sequência do Peixe, que tem Remo 2 vezes, Copa do Brasil, né? Primeiro jogo na Vila, segundo jogo no Pará, Atlético Paranaense na Vila, Campeonato Brasileiro, e Vasco da Gama em São Januário, confronto muito importante, confronto direto que o Santos tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos.